todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Eu estou recebendo aqui meu amigo cirurgião bucomaxilofacial, o professor Dr. Gustavo Mota, juntamente com a sua paciente, doutora Maria Paula Sorrilha. Ela é advogada e passou pela cirurgia ortognática há 7 anos. E para a gente é uma honra poder... Aqui normalmente só vem o bucomaxilo, mas aí a gente conversou e falamos, vamos trazer a paciente, né, para a gente poder falar do caso dela de cirurgia ortognática, que é o tema que nós mais abordamos aqui no canal da Bucocast. Professor, uma satisfação imensa mais uma vez e poder fazer um podcast diferente, né? Trazendo o paciente para o podcast e, obviamente, ver, né, ouvir dela quais foram as suas experiências com a cirurgia ortognática. Mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Ismael. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu acho que vai ser interessante, porque a gente sempre, o cirurgião vem aqui e conta exatamente o nosso lado, mas acho que o paciente tem que contar também como é o pós-operatório, se teve um sofrimento, se teve parestesia, se teve algum tipo de complicação. E eu acho que é assim que a gente cresce com a especialidade, contando a expectativa e a experiência do próprio paciente. Maria Paula, um prazer imenso recebê-la aqui no nosso podcast e poder. Ela disse que ainda não havia gravado no podcast, então hoje é o primeiro podcast dela. Uma honra recebê-la. Obrigado pela participação, viu? Obrigada a vocês pelo convite, uma honra para mim também. Vamos lá falar da minha cirurgia. Falar um pouco da sua experiência. Professor, antes de nós iniciarmos aqui, falar um pouquinho do caso da Maria Paula, eu queria que você fizesse um panorama, como que ela chegou, qual foi a indicação dela, para a gente poder falar um pouquinho desse tratamento. Tá. A Maria Paula, ela me procurou para colocar umas placas de ancoragem, né? As placas de ancoragem é um auxílio do tratamento ortodôntico para acelerar o processo ortodôntico. Então, às vezes, um tratamento ortodôntico que às vezes dura 1 ano, com as placas ortodônticas duram 50% desse tempo. Óbvio que no caso dela teve algumas alterações, acabou demorando um pouco mais que isso, mas foi assim que ela surgiu para mim. Aí, quando a gente fez o diagnóstico, eu com a ortodontista, que é a doutora Marta, a gente fez o diagnóstico e diagnosticou que ela tinha um crescimento vertical de maxila e uma deficiência anteroposterior de maxila e mandíbula. O crescimento é o sorriso gengival ou não? Sorriso gengival, junto com uma deficiência para trás, né, da maxila e da mandíbula, e a gente chama de rotação horária do plano oclusal. Então, ela tinha o quê? Uma rotação horária do plano oclusal, junto com excesso vertical de maxila, automaticamente não tinha a ponta do queixo e tinha essa alteração esqueletal, que foi o que ela acabou a gente explicando, e ela topou a ideia, porque eu acho que o paciente tem que topar a ideia. É uma jornada, não é um tratamento fácil, existe um pós-operatório, e aí ela topou a ideia, vestiu a camisa, né, que a gente fala, e aí estamos aqui hoje, depois de tanto tempo. Você sabe que tem algumas perguntas que eu faço para o bucomaxilo e que hoje eu vou fazer para ela. Lógico, ela vai receber algumas perguntas aqui que ela não faz nem ideia, mas eu sei que ela está pronta para responder. Maria Paula, eu queria que você falasse, primeiramente, a sua busca pelo tratamento ortodôntico. O que fez você buscar o profissional? Primeiro foi o ortodontista ou o cirurgião que você buscou? Primeiro foi o cirurgião. Porque eu tinha uma questão com o meu sorriso que sempre me incomodou e eu não sabia exatamente o que era. Então, eu olhava no espelho e não gostava. Apesar de já ter usado o aparelho quando eu era adolescente, ainda assim, alguma coisa me incomodava e eu não sabia exatamente o que era. E aí, eu descobri que existia essa cirurgia e cheguei até o Dr. Gustavo. Então, aí quando eu me consultei com ele, ele falou, bom, para a gente poder fazer a cirurgia, você vai precisar usar o aparelho de novo para fazer a preparação. E aí ele me indicou a doutora Marta e o tempo da cirurgia, do aparelho seria, sei lá, 2 anos, 2 anos e meio. Aí ele deu essa sugestão, né? Acho acelerar que o tratamento. De colocar a placa de ancoragem, de acelerar o tratamento e aí sim eu poder realizar a cirurgia. Normalmente o paciente vai no ortodontista, mas já acontece muito o inverso, né? O paciente no buco, né? Quando você começa a ter cabelo branco, acontece isso. No começo não acontece. Ô Maria Paula, você usava o aparelho, quando você usou na primeira vez, você usou os brackets, o de ferro. Isso, na adolescência. Um terror aquilo lá, cara. Mas para fazer a preparação para a cirurgia também, foi esse aparelho. E... Você não usou o alinhador, você usou o convencional. Não, usei o convencional. E junto com a placa e elastiquinho, enfim,
Experimentamos de tudo um pouco. Quando falou pra você que você tinha que usar o aparelho de novo, você falou assim, não, meu Deus do céu, eu vou ter que usar o aparelho de novo. E aí eu falo assim, quando me perguntam, já até adiantando aqui, o que você preferiu, se a gente pode assim chamar, mas qual foi a pior fase para você? Eu falo, sem dúvida, o tempo do aparelho, assim, eu tive muita dor, porque era tudo junto, e apertava o aparelho, e puxava elástico, então doía bastante, assim. O pós, para mim, da cirurgia foi bem mais tranquilo. Você sabe que eu usei aparelho ortodôntico também, e aí quando você ia lá para fazer a manutenção, né, que todo mês você vai, cara, você voltava na força do ódio. Eu tenho um vídeo gravado meu, que quando eu tirei o aparelho, eu gravei, assim, eu correndo, saindo da clínica, assim, até deu uma viralizada no vídeo, sabe? Aquela música de tipo, acabou, sabe? Tipo, cara, o aparelho judia demais, viu? Não é fácil. Todo cirurgião deveria pôr aparelho, sabia, Maria Paula? Para saber Pra o que o paciente eu vou fazer cirurgia orgânica. Então tá bom, mas primeiro você vai usar um aparelho, aqueles ferros, sabe? Quando você vai comer, pra você lavar, pra você limpar, aquilo é difícil mesmo. Professor, qual foi a cirurgia que foi indicado para ela? Então, primeiro a gente colocou as placas, né? Sim. Essas placas de ancoragem a gente coloca no consultório. Aí depois que ela ficou pronta, depois do tempo do preparo ortodôntico, a gente acabou fazendo a maxila, que a gente subiu a maxila. Só que mesmo assim ela tinha os dentes muito curtos. Ela ainda, eu expliquei para ela vai continuar com o sorriso gengival. Porque depois que tirar o aparelho, a gente vai aumentar o tamanho dos dentes. Isso a gente chama de planejamento reverso, né? Porque você já enxerga como você vai deixar o paciente para depois você fazer o aumento do tamanho dos dentes. Aí a gente subiu a maxila e avançou maxila e mandíbula e mais um pouquinho da ponta do queixo. E ela está assim desse jeito bonitinho. Depois você vai nos enviar esses fotos, esses pós aí para a gente poder incluir aqui dentro do nosso podcast. Você já falou do pós-operatório, que é uma coisa que o paciente, quando ele vai no cirurgião, ele começa a pergunta pelo pós-operatório, né? Exato. Você chegou a pesquisar, YouTube, quando você soube da cirurgia ortognática? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua procura, a sua queixa, né? Que fez você levar até o bucomaxilo. Você foi assistir vídeo ou você tirava foto e você não gostava? Me fale como que você chegou a essa conclusão que tinha algo que você fala assim, eu preciso melhorar. Sim, então, como eu comentei, depois que eu tirei o aparelho na adolescência, eu achei que ficou legal, estava tudo alinhado, mas ainda assim eu tinha aquele sorrisinho para frente. Então, não era um sorriso, como eu costumo falar, não era um sorriso chapado, como é hoje. E o meu irmão tem um sorriso assim, então eu falava, por que o meu não é igual ao dele, né? E então aí eu fui atrás, mas de quando a gente decidiu fazer a cirurgia até a cirurgia de fato, eu não procurei muito, assim, vídeos no YouTube. Eu ficava olhando as fotos do antes e depois do site do Dr. Gustavo. Eu falava com todo mundo, é assim que eu vou ficar. Eu falava, não sei como as pessoas não me aguentavam, porque eu só falava disso. Então, eu ficava mais nisso de ver esse antes e depois e ficar pensando como que ia ser para mim, porque era isso que me incomodava, assim, não era um rosto proporcional, eu não achava esteticamente bonito, tinha a questão funcional também que me incomodava. Eu lembro que numa das primeiras consultas que eu fui, ele olhou para mim e ele falou assim, quando você come o hambúrguer, vem só o recheio? Eu falei, como você sabe? Exatamente isso. Então, foi isso. Eu ficava mais olhando assim e ansiosa pelo resultado final. A estética foi o que te levou a fazer a cirurgia ortognática? Sim. E aí ele me falou, olha, tem a questão estética, mas você também tem essa questão funcional. Então, no futuro, como não é encaixado o seu sorriso, pode te prejudicar. Enfim, tem a questão funcional também. Então, eu já me empolguei mais ainda para seguir em frente. Professor, a gente faz essa pergunta para todos que passam aqui. A cirurgia ortognática, ela é funcional ou ela é estética? Como que você avalia essa condição? Eu acho que a cirurgia ortognática ela é funcional e tem o benefício estético. Então, quando o paciente vem para mim falando, eu quero melhorar esteticamente, eu falo, não, você vai melhorar funcionalmente, a estética vem na cortesia. Né? Quando o paciente vem falando só de função, não, eu mastigo mal, minha mordida é muito ruim, eu falo, vamos arrumar para você mastigar e automaticamente você vai ficar com o rosto mais simétrico, mais harmônico. Mas funcionalmente e o benefício é estético.
Mas o paciente tem uma outra visão, Não, né? tem. O cara ele vem pensa no na estético. Ele veio na estética. Não, e pega a paciente, ela era jovem, né? Não que eu não seja jovem agora, né? Essa é jovem, mas era mais nova. E aí, essa idade, eles só que pensam na estética. Eles nem estão nem aí pra função. Eles querem ficar bonitos, né? Eu também, eu não iria. E a ortognática, você tem que pensar na estética mesmo, porque só quem passou sabe. Maria Paula, eu queria que você falasse da experiência sua. Você se considera uma pessoa ansiosa ou não? Você Sim. tinha esse foi um fator difícil para você, porque durante o o preparo, você lidar com a ansiedade é uma pergunta que a gente faz muito para os cirurgiões aqui. Como que vocês lidam com a ansiedade do paciente? Como que você controlava essa questão da ansiedade? Eu sou ansiosa, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu precisava passar por aquele... Foi 1 ano e meio do aparelho. Então, e também como assim, era muita dor e, né, muita questão ali do aparelho, então acabava preenchendo também ali a minha cabeça. Eu não conseguia ficar ansiosa a ponto de não vou dizer curtir, mas entender ali o processo que eu estava passando. Eu ficava mais nisso, assim, de comentar com as pessoas, de falar, não, mas... por que você está de aparelho de novo? Eu falei, não, eu vou fazer uma cirurgia. E aí já vinha toda a história da cirurgia que eu sempre contava para todo mundo. Então, foi tranquilo, assim, até porque também 1 ano e meio passa rápido, que foi o pré. Mas depois eu fiquei mais ansiosa para tirar o aparelho depois da cirurgia. E aí eu ficava para a doutora Marta, e aí, quando? É hoje? Ela, não, ainda não. Tanto que no dia que eu tirei, eu fiz uma videochamada com meu namorado, que hoje é meu marido, e eu chorei na hora. Eu falei, tirei, acabou. Porque foi um alívio muito grande, assim. Não deve ser fácil. Doutor, esse lado do paciente, de lidar com esse tempo, essa ansiedade, é algo que o cirurgião precisa colocar dentro dentro do plano de tratamento. Sim. Também, né? Porque o fator psicológico pode atrapalhar o paciente também nesse sentido, né? Eu falo que o símbolo da odontologia tem que ter a odontologia e o símbolo da psicologia junto, né? Porque é difícil você controlar isso paciente. Não só a ansiedade pré, como a ansiedade pós de tirar o aparelho. Porque quando termina a cirurgia, passa 1 mês, o paciente fica, teoricamente, está bem. Aí ele não vê a hora de tirar, só que ele tem que ficar com o aparelho porque tem que fazer a contenção pós-cirúrgica. E aí você tem que controlar, não, mas tem um momento certo para você poder tirar o aparelho e ter a paciência de esperar. Porque se quer antecipar, muitas vezes não consegue o resultado esperado da ortodontia porque acabou tirando antes da hora. No dia da cirurgia ou nas vésperas da cirurgia, o ortodontista chegou a acompanhar a cirurgia ou não? Sim, todos acompanham. Todos os ortodontistas vão na sala cirúrgica. Participou da cirurgia? Eu faço questão deles olharem o ato cirúrgico, entendeu? Acho que é importante para entender a dificuldade cirúrgica, para depois entender como vai ser o pós-operatório. Tem ortodontista que não quer, mas são poucos. Normalmente eles gostam de... Eles gostam de participar. O paciente fica também mais... Fica mais confiante. Fica mais confiante, né? Você está ali na cirurgia, tem um cirurgião e ortodontista. Como que foi para você nesse dia da cirurgia, né? Nas vésperas da cirurgia ali, tem toda uma cartilha que você precisa ter para poder passar pela cirurgia. Como que foi para você? Isso. Olha, eu vou falar que com relação à cirurgia mesmo, eu fiquei bem tranquila, porque era uma coisa que eu queria tanto, que eu lembro que o Dr. Gustavo falava, Maria Paula, você é magra, então, assim, come bem, porque você vai passar um período que você não vai conseguir comer coisas muito... que você consiga mastigar, enfim, vai ser, né, sopa, coisas mais pastosas. Isso estava muito claro para você? Estava. E então, assim, aí eu ficava, né, que todo mundo pergunta, mas e dor? Ele falou, não, vai estar tudo anestesiado, você não vai sentir dor. Então, já fiquei mais tranquila com relação a isso. Então, assim, eu lembro que na noite anterior, antes de começar o jejum, eu pedi um hambúrguer, que eu falei, bom, não sei quanto tempo eu vou ficar sem poder comer. Aí comi o meu hambúrguer, mas assim, dormi bem de noite, no dia seguinte estava bem, estava tranquila. Eu acho que, óbvio, momentos antes ali, quando você tá para entrar na sala, eu tomei um remédio que é para você já ficar um pouquinho mais calma, mas assim, acho que não deu muito efeito, tanto que eles foram aplicar anestesia e eu tava meio assim. Aí o Gabriel, até na época, ele colocou aquela máscara, aí ele falou, respira. Eu falei, eu tô respirando. Aí depois de um tempo que assim, aí a anestesia bateu, né, vamos dizer assim. Mas eu tava bem tranquila, assim, eu queria muito, tanto que em 15 dias eu voltei a trabalhar, tava
não emagreci. Eu sou suspeita para falar, porque como era uma coisa que eu queria muito, eu acho que o pós, para mim, foi bem tranquilo. Professor, essa colaboração do paciente e quando o paciente está inteiramente, né, assim, inteirado da cirurgia, né, tanto do pré, do pós, isso facilita até nessa questão da recuperação. Sim. É comum esse paciente retornar com 15 dias, como no caso dela, ou é um caso... Como que é isso? Quando a gente não tem intercorrência, é comum, né? Agora, quando tem algum tipo de intercorrência, alguma infecção, alguma coisa, aí acaba atrasando um pouquinho mais. Mas eu acho que o importante, né, não só no caso dela, mas dos outros, é o paciente entender todos os passos da cirurgia. As etapas. Todas. Né? Como vai ser a primeira semana vai ser um pouco pior, depois do 15º dia começa a melhorar. Então, tudo isso eu acho que é importante, porque se o paciente sabe todas as etapas, eu acho que isso favorece o pós-operatório. Se o paciente não sabe de alguma coisa, qualquer coisa nova que aconteça, ele se assusta. Então, se ele sabe, eu brinco que eu falo, quando ele vai fazer a cirurgia em tal hospital, eu falo, você vai parar o carro no 2º subsolo, eu falo exatamente tudo o que vai acontecer com ele, porque ele não vai ter nenhuma novidade, né? Desde o primeiro pós-operatório, que a gente torce para correr tudo bem, né? Claro. Como que foi para você agora, talvez, eu acho que é o momento mais esperado da cirurgia ortognática, o pós-operatório, né? No pós-cirúrgico. Você ficou um dia no hospital depois da cirurgia? Eu fiquei 2 dias, porque eu acabei tendo um pouco de febre. Aí eles prorrogaram a minha alta, mas aí cheguei em casa, tranquilo. Até perguntei para minha mãe, e aí, mãe dela? Eu ainda não tô te reconhecendo. Então, porque você fica inchada, né? Sim. Mas eu não parava de tirar foto. E foto de perfil, que eu ficava tirando para ver, que agora eu tinha um perfil legal. Foi isso, assim. Foi nos primeiros dias, você toma bastante remédio para a questão muscular, para você, o relaxante muscular. Então, aí o Dr. Gustavo falava, olha, não deita totalmente nos primeiros dias, dorme um pouquinho mais sentada, porque podia dar um pouquinho de dor de cabeça, e realmente tem um pouquinho. Mas, assim, é tudo muito controlado, assim, e muito controlável. Porque é isso, ele passa todas as informações, toda hora tem o remédio, então, qualquer coisa, WhatsApp, então, assim, é bem tranquilo. Os pacientes relatam que no pós-operatório o mais difícil é a alimentação. Para você a alimentação foi o fator, porque o paciente fica irritado, né? Ele quer comer, e aí aquela coisa pastosa, enfim. Esse também foi o fator mais difícil para você, a alimentação? Sim, foi o mais difícil. Não gosto de feijão preto até hoje, porque minha mãe fez muita sopa e tinha feijão preto. Mas teve uma vez que eu fiquei bem mal, assim, que eu comia bastante, tomava sopa e tomava caldo, mas o mastigar, ele traz a sensação também de saciedade, né? Então, eu comia, mas eu continuava com fome. Aí teve um dia que deu Que você chegou no seu limite, assim. Aí eu dei uma choradinha. Aquele que você chora. Tem uns que se arrepende, viu? Tem uns que falam, por que eu fui fazer? É bem comum. Acontece de tudo, é bem comum. Olha, eu vou falar que o único momento que deu essa pane, assim, de meu Deus, o que eu fiz? Foi assim que eu acordei da cirurgia. E aí você sente assim que você tá meio, né, voltando e um inchaço, um negócio meio estranho e tal. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Aí depois a dentista veio conversar comigo, a doutora Lívia, aliás, ela falou, nossa, tá linda, tá tudo bem. Aí eu fui acalmando, assim, então foi o único momento e teve essa questão da fome que eu dei uma choradinha. Se você não tivesse compartilhado essas duas situações com a gente, eu ia dizer que você não é normal. Porque todo mundo que passou pela cirurgia ortognática em algum momento diz assim, por que eu fui fazer essa cirurgia? Não, eu tive. Você não consegue falar, você fala assim, o que eu fiz, meu Deus do céu? Exato, aí uns choram, outros... Mas aí depois, no final, você vê que, né, eu costumo dizer lá na minha comunidade, na minha igreja, que o mais importa é o fim das coisas, né? Como termina, não é como começa. E isso cabe muito bem para o paciente de cirurgia ortognática, né? Porque quando você sai ali do pós-operatório,
eu não estou falando por experiência, mas de acompanhar. Às vezes eu estou no centro cirúrgico, a gente acompanha, e o paciente, aqueles primeiros dias, é um terror. Você fica assim, né? O paciente deixa todo mundo nervoso, às vezes é a mãe, o pai, o namorado, deixa todo mundo em volta. E depois, no final, passa 10 dias, uma semana, parece que ele esqueceu todo aquele momento, né? Ele esquece até como era antes. Até como era falou, antes. Como é que eu era antes? Eu falei, nossa, eu não lembro que eu era assim. Às vezes nem lembra como era o antes da cirurgia. Chegou a fazer fisioterapia? Fez, né? Físio ou não? Não fiz. Não fez físio? Não fiz. Caracas. Não fiz. É. Mas eu olho algumas fotos minhas e falo, meu Deus, nossa, eu fico como... Nem eu lembro que eu era desse jeito, assim. Não lembro. Caramba. A mãe é muito boa, viu? Porque se ela não fez fisioterapia, provavelmente a mãe fez o papel da físio lá e cuidou muito bem. Que normalmente o pós-operatório do paciente de cirurgia ortognática ainda tem alguns casos que o paciente não faz a físio quando você tem, por exemplo, uma cirurgia rápida, uma cirurgia que o paciente evolui muito bem. Ainda a gente consegue, em alguns casos, ver que teve pacientes como ela que não fez pós-operatório e que ficou muito bem no pós, né? Eu acho que depende muito que a gente conversou, né? Da equipe, do pós-operatório, da sincronia paciente, ortodontista, cirurgião. Eu acho que esse triângulo aí dos três, eu acho que é importante. O paciente estando seguro, o ortodontista estando seguro no cirurgião, o ortodontista sabe quem vai operar, entendeu? Já conhece, tudo isso vai deixando todo mundo mais seguro e vai gerando um pós-operatório mais, teoricamente, mais tranquilo, né? Hoje o tempo cirúrgico ele conta muito no pós-operatório. Eu acho que conta mais que qualquer técnica cirúrgica. É o que todo mundo relata. E um todo bom cirurgião. anestesista, né? Anestesista. Para mim, anestesista, tempo cirúrgico e equipe cirúrgica, esses três são fundamentais. Depois vem técnica e depois vem... Eu preciso fazer um podcast com anestesista. Eu nunca entrevistei um anestesista. Já entrevistei fisioterapeuta, ortodontista. Se você perguntar para os nossos, vai ser sempre o mesmo. Eu te dou o nome da pessoa. Maria Paula, para a gente finalizar essa sua participação aqui no nosso podcast, eu queria que você deixasse aí, nós temos o Ortognática Sim, que é um podcast onde o nosso objetivo é falar para o paciente, relatar o depoimento, né, da cirurgia ortognática dos pacientes e do cirurgião, obviamente, que é o nosso convidado aqui que normalmente participa, mas eu queria que você resumisse aí de uma forma desse período que você passou de preparo, durante a cirurgia, o que você trouxe de experiência aí e o que valeu a pena para você da cirurgia ortognática? Olha, para mim valeu tudo a pena. Eu sou muito realizada. Eu sempre falo para o Dr. Gustavo, não tem como eu te agradecer. E se tivesse que fazer tudo novamente, faria de olhos fechados, sem dúvida. O Dr. Gustavo é uma excelente pessoa, ele traz muita segurança, além de ser um profissional maravilhoso. Tanto que tem uma pessoa que eu conheço que, por coincidência, fez a cirurgia com ele. Então, antes da cirurgia dela, eu conversei bastante. Falei, vai tranquila, porque vai dar tudo certo, e deu. Então, assim, deixo todo incentivo para quem estiver nesse momento pré-cirúrgico, porque são só benefícios, assim. E se for com o Dr. Gustavo, então, tá tranquilíssimo. Ele está aqui porque ele é bom, por isso que ele está aqui na BucoCast. Professor, eu queria que você finalizasse também aí esse caso da Maria Paula, da cirurgia ortognática. Obviamente, você falar sobre a cirurgia ortognática como profissional, né? A gente sabe que cada paciente tem a sua forma de recuperar, é um tratamento individual, né? Eu acho assim, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada paciente tem um perfil, cada paciente tem um pós-operatório, por mais que é feito pela mesma equipe, pelo mesmo cirurgião, pelo mesmo anestesista, mas o pós-operatório vai ser diferente. Isso não tem o que fazer. Mas o que eu acho, né, em relação ao caso da Maria Paula? Quando o paciente entende o benefício da cirurgia e entende o pós-operatório, as chances de complicações, elas existem, mas elas são pequenas. E se por acaso acontecesse algum tipo de complicação, eu tenho certeza que a gente ia dar as mãos e ia tentar resolver da melhor maneira possível. Por quê? Porque quando o paciente está ciente do que vai ser feito e ciente do que ela vai passar, tudo isso, né, e a gente não esconde nada do paciente, tudo isso favorece para o pós-operatório. E é o caso dela, que ela foi exatamente a paciente, né, porque o paciente chama paciente porque tem que ser paciente.
E aí, automaticamente, a gente tem esse pós-operatório. Acho que eu não preciso falar nada, como ela está super bonita. Né? Quando você tem uma paciente jovem, bonita, que tem um perfil facial assim, né, que tudo colabora para um pós-operatório, para um antes e depois, aí fica tudo mais fácil também. Quando a gente olha o paciente, a gente já enxerga como ele vai ficar. Sim. O final, lá, como você falou, o importante é como termina. A gente sabe como vai terminar, mas é óbvio que existe um caminho, às vezes, meio difícil até chegar nesse momento. Mas a gente já sabia que ela ia ficar super bem, porque ela já era bonita, só ia ficar mais bonita. Teve parestesia? Uhum. Continua. Continua. E é uma parestesia que vale a pena pela cirurgia. Vale, não tem problema nenhum. Né? Convivo tranquilamente com ela. Esse é um detalhe esse é um detalhe da cirurgia ortognática, mas que todo paciente fala a mesma coisa, que vale a pena pela cirurgia ortognática uma parestesia. Você que nos acompanhou pelo canal da BucoCast, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso canal. Eu quero agradecer a Maria Paula Sorrilha, tá certo? Isso aí. Advogada. Não tinha gravado aí no podcast, né? Ainda não. Você pode voltar mais vezes, viu? Obrigada. Muito bem. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Obrigada de novo aí pelo convite. Foi uma honra. Obrigado. Professor, obrigado mais uma vez. Imagina, foi um prazer. Obrigado a você. E você que nos acompanhou o nosso podcast, nós vamos colocar na descrição do vídeo aqui os contatos do Dr. Gustavo Mota. Você que tem alguma dúvida com relação à cirurgia ortognática, você pode enviar a sua mensagem. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.